Nossa, que dor de cabeça. Começou? Começou. Deveria. Uhum. Oxi, por que não tá indo? Será que... Vê se começou. Senão eu vou ter que fazer alguma coisa. Que Eu não. acho que começou. Pelo menos aqui apareceu pra mim que começou. Vamos voltar lá onde a gente tava. Só um momentinho. A gente passou do dinossauro fanho, né? Pode ser. Ah, não. Ah, tá. Se Tá, os espíritos discordam tá entre dizendo si, que não né? começou. Não, não começou. Você fez no YouTube? Não, tá no TikTok. Pelo menos deveria. Puxa Começou vida. assim. Começou? Ai, meu Deus. Aí, gente. Tá, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Iniciar a apresentação através desse. Eu não tô vendo nada, só pra... Tá, não confio. Oi? Eu vou pegar o Tá, não celular confio. do Sr. Lucas. Vou pegar o TikTok do Sr. Bugou. Ah, eu acho que assim eu consigo ver um pouco. Beleza. Então, perfeito. Aqui eu já consegui entrar. É... Uma coisa, tá certo, né? Esse slide que o último a gente tava falando sobre identidade, né? Sobre identidade dos espíritos e identidade das pessoas em si. E é esse aí mesmo. Então tá certo, né? Falam sobre Tá certo. discordância. Beleza, então é esse mesmo. Bom, então enquanto o pessoal entra, acho que dá pra gente dar umas ajustadas aqui. Eu gostaria de começar hoje o coração, posso? Hoje você me dá as honras? Pode começar. Agora? Tranquilo. Não. Ah, Quando for começar. beleza. Nossa, gente, sensação térmica aqui deve estar uns 70 graus. Não é possível. Tá bizarro, né? Uhum. Hoje eu. Nossa, eu demorei muito tempo pra voltar pra casa porque o sistema de metrô de São Paulo tava caótico hoje. Meu Deus, não dava nem pra você andar, nem pra frente nem pra trás. Esperar o pessoal entrar. A gente começa mais ou menos daqui a 2 minutinhos, que aí dá 5 minutos pro pessoal entrar. Mas então, aí a gente tava lá, né, no metrô e tal. E, meu, você não conseguia andar nem pra frente nem pra trás. Tinha gente xingando, tinha gente desmaiando, tinha gente sendo carregado pelos seguranças porque tava desmaiando. E aí o pessoal falando assim: ah, pobre não tem nenhum dia de paz. E foi aquele momento lá que eu te mandei ódio, que eu falei assim: meu, acho que o home office tem que ser obrigatório. Brincadeira. Não, eu concordo. Pelo menos o híbrido, assim, pra o pessoal ter um pouquinho mais de dignidade, né? Bom, vai dar um minutinho aí. Eu vou começar com a oração, pode ser? Vou começar com a Uhum. oração. Aí a gente já inicia esse estudo. Então vamos lá, gente. Só um minutinho. Beleza. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vós não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa divina misericórdia.
Deus, dá-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Então eu peço agora que a gente seja intuído, seja inspirado também, para que a gente possa tornar esse estudo didático, né, e trazer clareza para que todas as pessoas levem desse estudo apenas o que fizer sentido, tá bem? E que nós também tenhamos a oportunidade de aprender e ensinar da melhor maneira possível, de forma ética e moral. Que assim seja. Bom, então eu vou começar a Não leitura seja. e aí a Posso gente... começar? Pode, fica à vontade. Pelo menos aquela introdução do livro. Uhum. Então, para começar, a gente vai pegar pelas... Como a gente sempre começa, né? A gente vai explicar um pouquinho de como que tá isso aqui no livro, né? Basicamente, tem uma discussão, né, que nem está no título, né, sobre se há essas discordâncias entre espíritos, né? Tem uma fundamentação toda, assim, que o Kardec faz, assim, baseado na experiência dele, né? E essa argumentação vai se dando, né, da forma que a gente vai utilizar aqui, a gente vai usar os mesmos argumentos, ele vai falando, que nem está escrito aqui, né? A forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão, né? Então, basicamente está dizendo que não depende só de lá, depende daqui também, né? E continuando, né? Portanto, seria apontar contradição, onde frequentemente só há pueril, seria apontar contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras, né? Pueril quer dizer que é fútil, podemos dizer isso, né? É fútil a gente apontar contradição, dizer que tem discordâncias onde só tem diferença de palavras, que talvez as nossas palavras, nossa linguagem não ajude a gente a entender direito, né? Por exemplo, ele fala, os espíritos superiores não se preocupem absolutamente com a forma, para eles o fundo do pensamento é tudo. E a gente vai explorar um pouquinho disso hoje, né? Falar sobre o que é esse tal fundo do pensamento, o que é essa tal da forma, né? E isso aqui é um exemplo que a gente puxou para mostrar como que era essa característica desses argumentos dele, né? E a gente vai meio que puxar um pouquinho, né? Que a gente gosta de fazer, exagerar um pouquinho na parte filosófica e teórica, assim, né? Para ver se a gente chega em algum lugar. Pode, pode falar. Beleza. Então, a gente destacou alguns dois pontos, né? Alguns dois pontos, né, que a gente achou bem interessante nessa fala de Kardec, né? Que basicamente, em resumo, apontar a contradição onde existe apenas a diferença no uso das palavras, né? Quando a gente fala sobre linguagem, sobre o que é dito, a gente fala sobre manifestação. Ou seja, nós estamos falando da forma com que aquilo foi expressado, né? E quando a gente aponta uma contradição apenas pela forma com que as palavras foram utilizadas para expressar a opinião daquele espírito, a gente está fazendo uma observação superficial. A gente não está vendo exatamente o interior daquilo, qual é a raiz de tudo aquilo, qual é a intenção. Por isso que ele utiliza a frase, o fundo do pensamento é tudo. Né? Qual que seria a raiz que está por trás daquela fala, né? Ou daquelas falas. Né? E aí a segunda, temos contradição na matéria. Né? Aqui mesmo, quando a gente fala qualquer coisa, utiliza da nossa linguagem, da nossa argumentação em diferentes âmbitos, né? A gente pode se contradizer, mas no caso, ou a gente pode utilizar palavras que pode dar a entender que nós estamos nos contradizendo, mas na verdade depende da interpretação das palavras, né? Você quer comentar sobre isso? Eu acho bem interessante que você tem mais argumentação do que eu nessa parte. Então, a gente vai avançando, né? E vai ter mais exemplos. Estava procurando algum exemplo aqui. Ia falar sobre algumas obras literárias que tem discussão até hoje. Só que como eu não li, eu não sei dizer bem, assim, mas só apontar pelo menos, né? Dar um exemplo. Sim. Até hoje tem uma discussão se a Capitu traiu ou não. Nossa, eu ia falar Mas, exatamente desse.
né? Então, esse é um exemplo de contradições que a gente tem. Fica discutindo por muito tempo de uma obra que, nossa, faz tanto tempo, E acho que nem o né? autor sabe também. Brincadeira, né? Uhum, Mas dá a entender, a leitura dá a entender que sim, mas ao mesmo tempo não diz, não afirma nada, né? uhum. Bom, eu vou passar para o próximo, que esse aqui é basicamente uma introdução em relação a esse comentário de Kardec, tá? Aqui é todo seu. É Ah, todo tá. seu. Vamos para nossa para nossa fala, né? Aqui a gente sempre destaca quando é a nossa fala. Então, ponto de convergência. Corre em sua fenomenologia em relação à pluralidade de respostas para a mesma pergunta. O que significa, né? Que de uma mesma pergunta, resumindo, né? Só para não ter confusão pelas palavras, vamos ter várias respostas para a mesma pergunta. A diferenciação entre os dos termos, os de articulações, pontos de vista críticos diferentes, né? Então, vamos ter várias respostas para uma mesma pergunta que vai usar vários termos, várias articulações, vai usar tudo que se tem na linguagem, né, de possível para se utilizar. Por se tratar de espíritos superiores que ainda assim preservam sua individualidade, logo é factível que estes preservem então seus valores morais individuais, resultando na pluralidade de respostas para a mesma pergunta, né? Então, aqui está dizendo que a individualidade se mantém, né, nesse sentido, e que por isso as interpretações, as leituras, as informações dos fenômenos, dos fatos, eles podem ter modificações também de espírito para espírito, né? Lembrando que isso aqui também a gente vai se baseando nos argumentos lá do livro, né? Pode-se concluir então que não há resposta errada, mas apenas uma demonstração de faces diferentes acerca de um mesmo objeto de observação. Que nem agora a gente citou, né, de uma obra do Machado. Entretanto, se todas as visões por plurais que sejam, não estão equivocadas, como que a gente identifica um ponto de convergência que é comum a todas as opiniões? Né? E aqui é um questionamento, né? A gente vai continuar falando disso. Na verdade, vai ser uma coisa que vai se desenvolver enquanto a gente estiver falando, né? Uhum. Como que a gente acha os pontos de convergência? Vamos falar o que é ponto de convergência, né? É, O que é comum? o comum, né? O ponto comum, né? Uhum, aham. O que é comum entre todos os pontos de vista de uma mesma coisa? Se está falando da mesma coisa, onde que todas as informações, as respostas, as interpretações vão acabar se convergindo, né? Se a gente falar, vai discutir lá sobre a obra de Machado de Assis, onde que a gente vai acabar convergindo as nossas opiniões sobre se ela traiu ou não, né? E mais um questionamento para deixar no ar. Pode A falar. não ser que você queira abordar. Não, pode falar. Que, Não, você falou que tinha um questionamento para abordar do slide anterior? não, esses dois questionamentos que eu fiz, né? Tipo, como é que a gente faz, o que que seria comum entre todas as opiniões, todas as interpretações de uma mesma coisa? É isso que quer dizer, né? Ponto de convergência. Sim. Bom, É, eu acho que essa essa questão. parte de ponto de convergência a gente ainda vai desenvolver mais, acho que vai ficar muito mais claro porque a gente vai trazer imagens e exemplos, né? Porque a gente deu apenas uma introdução do que do, da, do primeiro da primeira citação do ponto de convergência, porque seria, por exemplo, Kardec, vou dar um exemplo assim bem visual. Kardec ele estava realizando uma pesquisa para fazer, no caso, para fazer o seu livro, né? Para saber exatamente o que se tratava o plano espiritual, o que era, do que consistia. E ele falou, cara, como é que eu vou fazer isso? Ele consultou vários médiums com entidades diferentes, né, espíritos diferentes, e cada um ele deu uma resposta, cada espírito deu uma resposta, provavelmente com palavras diferentes, porque os espíritos ainda prevalecem, né, em sua individualidade, né? Vão utilizar linguagens diferentes, mas que no fim eles estão falando da mesma coisa, né? Então esse seria o ponto em comum entre todas as opiniões que foram dadas. Então acho que
essa parte na prática dá para visualizar dessa forma, tá? E falando em reunião mediúnica, a gente vai trazer uma situação problema para vocês analisarem, porque a gente sempre gosta de fazer experimentos e exercícios com vocês. Então, a gente trouxe uma situação problema para vocês observarem. Você quer que eu narre? Pode falar. Tá. Então, o início da situação problema, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Digamos que estamos em uma reunião mediúnica em uma casa com o mesmo dirigente, certo? Aproximou um espírito comum à casa para se comunicar. Ele ocasiona certa sensação em cada um. Ou seja, cada um sente alguma coisa quando ele está perto. Tremor, taquicardia, desconforto em alguns, sensação de dispersão em outros. Esses são os sintomas que a mesa mediúnica sente a esse espírito que sempre vem se comunicar. A comunicação diz o seguinte: inverossímil é que todos aqui estejam seguindo as regras, vilipendiando as obrigatoriedades. Não há mais tempo para puerilidade. Vós sois luz. Gente, a gente usou esse texto baseado em quase fatos reais. A gente deu uma modificada nele, mas aqui a gente vai trazer estudos de casos reais, tá? Então o espírito disse essa seguinte frase aqui, né? Vamos para a próxima parte. Alguns médiuns comentam se sentir muito mal após tal fenômeno. O responsável pela reunião mediúnica pode argumentar o seguinte, abre aspas, seus desconfortos são provenientes da falta de familiaridade com a energia desse espírito superior. Ao final do trabalho, uma psicografia discreta continha apenas essas palavras, abre aspas, tudo ao seu tempo. Quando lida, as pessoas relataram sensação de calor. Trouxemos o estudo de caso. Agora, vamos para a análise da situação problema. Eu vou fazer a pergunta e eu e o Anodera a gente vai desenvolvendo ela junto com vocês. Inclusive, podem responder, tá? O que vocês acharem. Não tenham medo de errar, tá? Análise da situação problema apresentada anteriormente. Conseguimos identificar toda a intenção nas falas dos espíritos? E aí, gente, o que vocês acham? A gente consegue identificar toda a intenção nas falas desses dois espíritos que a gente apresentou para vocês? É difícil, né? A gente trouxe dois espectros, duas facetas, dois tipos de comunicação, né? E uma observação neutra, como se nós estivéssemos observando a reunião espírita em terceira pessoa, de forma... Ó, o Tair falou que não. Não conseguimos identificar toda a intenção das falas dos espíritos. E aí, Onodeira? Para responder? O que você acha? Então, quando a gente vê uma situação assim, eu sempre tendo a pensar que não mesmo. Assim. São muitas coisas para se observar para conseguir juntar em uma conclusão. E às vezes a gente só tem uma informação, né? Tipo uma fala e algumas outras coisas, né? Então a gente juntou a linguagem, a fala, a gente pode pensar, né, informações do médium que transcreveu ou que recebeu. Sim. E também comentários que fizeram, né? São várias informações. E o sentir, os sintomas. É o nosso próprio sentimento. Então a gente, tô fazendo tipo uma análise assim como se fosse lá mesmo, assim. Como é que a gente junta tudo isso para formular essa é a intenção desse espírito? É bem difícil mesmo. Bem difícil. Sinto dificuldade, enfim. E eles estariam discordando entre si? Porque um fala que não tem mais tempo, o outro fala tudo a seu tempo. Eles estão discordando entre si? E aí? Pergunta difícil também, mas a gente vai fazer essas perguntas provocativas justamente para fazer com que vocês pensem um pouquinho, reflitam um pouquinho para fazer esse desenvolvimento, né? Que um utiliza vários, como se diz,
quando a gente tem ele utiliza o português extremamente rebuscado, né? O outro utiliza um português simples, uma linguagem mais simples, curta e sucinta, né? Então, assim, cada um vai passar a mensagem de acordo com o ponto de vista e de acordo com a intenção. Então, tudo depende se eles estariam discordando ou não. Na verdade, eles estão expressando o ponto de vista que eles carregam, né? E também, na mesma forma que a gente falou anteriormente no estudo passado sobre identidade, se a identidade das pessoas encarnadas já são questionáveis e não são 100% confiáveis, dos espíritos também, né? Não tô falando isso pra assustar, mas é uma forma de provar pra vocês sobre isso. Uhum. Então, a gente vai pro terceiro tópico, que seria o que as sensações nos dizem. E aí, gente, quais são as sensações que o pessoal sentiu primeiro do primeiro espírito e as sensações que o pessoal sentiu do segundo espírito? Qual seria a tradução dessas sensações? O que elas trazem pra gente, né? Então, se você, por exemplo, Nodeira, se você tá numa reunião espírita ou qualquer reunião mediúnica que seja e você sinta esses dois tipos de sintomas, um é muito frio, tremedeira, taquicardia, dispersão, e o outro é calor. Qual deles você se sentiria assim mais confortável ou seguro? Depende. É pra gente pensar, né? O calor é o mais direto, né? Que a gente consegue pensar que dá mais conforto. Uhum. Agora também que é bastante dual, né? Também o frio pode ser que ele dê uma vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo ele deixa a gente mais ativo. O calor quando tá demais da preguiça, né? É Interessante essa análise. uma dualidade nisso. Mas falando de tempo, né? É uma observação que A tem que gente ser querendo. feita a longo prazo. Uhum. Então, Talvez depende do tipo do calor, do tipo de frio também, né? tem que ser algo que esteja na zona, no limite, talvez, do conforto. Porque Uhum. muitas vezes quando essas sensações elas são exageradas, a gente tem que observar também. Por exemplo, uma sensação de frio que a pessoa fica roxa, com as unhas roxas, o lábio roxo de tanto frio, é uma situação que a gente precisa observar e se preocupar também, né? Sim. E também a nossa intuição, né? Porque ali a gente trouxe esse estudo de caso de uma forma bem proposital, que, por exemplo, toda uma reunião mediúnica aconteceu que eu tive a tremedeira, eu comecei a passar mal, e aí utiliza-se da narrativa que é comum, e eu não tô sendo, como fala, presunçosa em falar isso, é extremamente comum falar. Você tá se sentindo assim porque ele é um espírito muito elevado e você não está acostumado com a energia. Essa foi uma conclusão que ele tirou disso. Para nós sabermos exatamente o que, né, como se diz, o que sentir de verdade em relação às sensações que eu tô sentindo sou eu, né? Ninguém tem a capacidade de falar assim, não, isso que você tá sentindo é isso. Você sabe o que você tá sentindo. Então a gente empurra novamente a responsabilidade para vocês, né? Acreditem naquilo que estão sentindo. Respeitem também o que vocês estão sentindo. Ah, mas foi um dirigente que falou isso. Tá. Mas é o seu corpo que está sentindo essas coisas, né? Você que está sentindo isso. Você que não está se sentindo bem, né? Então a sua opinião, sim, ela deve ser levada em conta. E nós estamos literalmente fazendo essas perguntas provocativas e trazendo esses estudos de casos justamente para forçar vocês a observar e identificarem quando eu tenho poder de fala ou não. Isso é ético. Isso é ético.
Se você disser para um dirigente, não concordo com o que você está dizendo, eu estou passando mal, isso é ética, é o seu direito. Você não é obrigado a aceitar aquilo que está sendo, aquela narrativa que está sendo utilizada para justificar o seu desconforto. Então, nós estamos tentando mostrar para vocês que vocês têm sim um poder de fala dentro desses locais. Principalmente quando vocês estão trabalhando dentro desses locais. Tá? O mínimo da ética, né, que deveria ser o básico, deve ser respeitado. A partir do momento que a ética e a moral é ultrapassada, não é um lugar para você. Nossa, acho que eu já fui muito crítica, desculpem. Por aí. Mas vamos lá. E aproveitando essa fala, a importância do questionamento diante dessas diferentes falas e seus efeitos. Esse é outro tópico. O que acontece quando a gente não questiona? A gente pode se prejudicar muito, né? A partir do momento que a gente tem o poder de questionamento, entende o que está acontecendo com a gente e reporta todas essas questões que estão acontecendo com vocês, esses desconfortos que estão acontecendo com vocês diante da reunião mediúnica ou diante de qualquer situação que esteja acontecendo dentro de uma casa mediúnica, o poder de fala é de vocês. Vocês têm o direito e o dever de falar: não estou confortável. Quando a gente não questiona, podem acontecer vários tipos de violências. Violências, eu grifo essa palavra, porque são violências de cunho psicológico, moral, ético e entre outros, tá? E por isso questionem, porque não permitam que utilizem da religião, vamos, entre aspas, né? Porque o espiritismo se tornou religião, né? Não permitem que utilizem dessas, vamos chamar, não vou chamar de filosofia espiritualista, porque filosofia tem pensamento crítico, mas que não utilizem narrativas religiosas, né, para que ultrapassem a linha de respeito, a linha da ética e a linha da moral com vocês, tá? Porque os estragos, eles podem ser de cunho emocional e entre outros mais graves se a gente deixa de questionar. Então o questionamento é a nossa primeira barreira do limite, onde a gente fala: parou, não gostei, né? Então questionar é importante. E se o dirigente ele for uma pessoa que realmente esteja de acordo com as virtudes da filosofia espírita, ele vai entender esse questionamento como uma coisa boa. Ele vai falar: poxa, ele questionou, tem algo aí que eu preciso observar, né? Então, aquele que aceita o questionamento, ele também está aceitando o conhecimento, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Desculpem se eu fui muito crítica, mas é que esse assunto aqui é bem interessante e importante, né? Para vocês se protegerem e para vocês não permitirem, não se permitirem também passar por violências e identificar violências antes que elas aconteçam, tá? Bom, agora eu deixo com você, Nodeira, que eu já falei demais. Só para amarrar o nozinho, né, dessas nossas observações, é que a pergunta que pega, né, já que tem meio discordâncias e convergências, né, que são os dois lados, né, é que a pergunta é se discordam ou não. A gente pode pensar, né, o que eu percebo ou como eu racionalizo esse fenômeno, essa situação, essas falas, ou como eu sinto, né, eu sempre evito falar isso, mas como eu sinto, que também faz parte do leque de observações, né, então, como eu percebo, como eu racionalizo, como eu sinto, independente de ter ou não discordâncias, independente ou não de ter um certo senso comum ali, que todo mundo está sabendo e ter uma certa hegemonia ali dentro. Então, não vem de fora, vem do que a gente tem dentro da gente que pode observar e tomar uma decisão sobre aquela coisa que está acontecendo, né? Mesmo assim, tem convergências. E a gente pode tirar alguma coisa se a gente souber encontrar. Né? É mais ou menos isso que a gente está puxando desse, né? Isso. E, bom, a gente trouxe também, como sempre, a gente sempre traz um pouco da articulação, que seria um pouco uma conclusão, né, do que a gente falou um pouco sobre isso.
E aqui a gente também vai explicar, né, por que, que é permitido nessas situações, o que, que a gente aprende com tanto, vamos chamar de um espírito ignorante e um espírito superior. Acho que é bem mais fácil falar sobre isso. Então, os espíritos tanto superiores quanto inferiores são permitidos nesses recintos para o aprendizado do próprio médium, pois a observação já é um material de estudo para que possa identificar e estudar a essência moral que se manifesta ali, que é o que a gente tinha acabado de falar. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Nodeira? Sobre essa articulação? Não, não Pode pensei em passar. linguagem. Vamos falar de linguagem? É Tá. tu. Ah, de novo, né? Passando pelo mesmo teor, né? Seguindo essa mesma linha de ajudar a gente a perceber por conta própria. Né? Esse aqui é interessante. A linguagem é capaz de comunicar toda a intenção em sua totalidade. A gente tinha falado lá mais cima, lá sentir se a gente consegue identificar a intenção, né? Então a gente coloca a linguagem também. A linguagem traz toda a intenção quando a gente está observando o que foi falado e se ela é uma ferramenta segura para entender completamente o que está sendo falado. São essas duas, são essas duas questões. Bom, quando a gente vai falar sobre comunicar, se a linguagem ela é capaz de comunicar ou não, cara, é, se a linguagem fosse capaz de comunicar toda a intenção em sua totalidade, não haveria indiretas. Não haveria indiretas quando a pessoa tenta falar algo sem dizer exatamente o que ela quer e nem todo mundo entende. Então, muitas vezes a pessoa não vai entender a intenção porque a linguagem ela não foi capaz de comunicar toda a intenção dela. E muitas vezes existem outros vieses por trás disso, né? E aí vem a próxima pergunta, né? Que seria: ela é uma ferramenta segura para total compreensão do que se é falado? A Nodera tá aí? Tô aqui. Ah, tá, que você ficou em silêncio. Então, questionamentos, né? Pra gente pensar, pelo menos, né? Entrar numa reflexão que pra gente acreditar que é e ponto final, né? Independente se for ou não, né? Se a gente acredita e nunca questiona, dá problema de qualquer forma, né? Basicamente. Então, o que acontece se a gente sempre acha que é uma ferramenta segura? Talvez uma pessoa chegue e fala, um exemplo fácil. Vai no centro da cidade e vai lá para Minas. Daí uma pessoa chega assim e fala, é logo ali, é só andar 2 quadras. Logo ali. Só que esse 2 quadras, meu Deus do céu. O logo ali do mineiro nunca é logo ali. Uhum. E a gente. Então, A gente utilizou algumas. A gente pegou uma frase bem. É bem assim. Pra provar pra vocês que não dá pra comunicar toda a intenção e também não é segura. E por motivos éticos a gente colocou meu nome, tá? Pra não ficar muito na cara. Enfim. Cê... Tá, Yuki foi à festa e multiplicou o bolo. O que vocês entendem disso? Por motivos éticos a gente usou meu nome, tá? E outros contextos. Cara, se a gente for parar pra pensar, o que dá pra entender dessa frase? Qual que seria a sua interpretação dessa frase, Nodeira? Nossa, eu tô com muito calor. então, é uma frase bem complicada quando eu tento ler. Sei que você me explicou, mas ainda é meio complicado. Mas O o Altair mais, o mais claro cortou, distribuiu o bolo. cortou e distribuiu o bolo. Ok. É o mais claro mesmo. Que dá pra entender também. Ela fez. Ela fez. Pegou, tocou no bolo e fez o bolo virar 2.
Daí depois esses 2 virou 4, virou 8 e foi multiplicando. Por isso que foi. Vocês já entenderam a referência, por isso que eu, por motivos éticos, eu usei meu nome. E também pode ser que, sei lá, multiplicou. Nossa, essa frase é bem. Literalmente a gente usou essa referência, né? A lei da multiplicação. A lei da multiplicação. Eu peguei o bolo, botei na calculadora, um bolo mais um, vezes não sei quantos. E fiquei multiplicando o bolo com a calculadora. Pode ser isso também. Mas a gente usou essa frase como uma brincadeira justamente para mostrar para vocês que a nossa linguagem ela não é totalmente segura para compreensão e ela não é capaz de comunicar toda a intenção. Esse daí é difícil a gente aceitar, né? A gente pensa, não, mas se eu falar de forma transparente, as pessoas podem interpretar o que elas quiserem. Por isso que a gente tem muitas dificuldades, né, de verificar livros antigos, né? Grupo de livros antigos que possui diversas interpretações e que dá problema até hoje porque cada um tem uma interpretação. E cada um que possui essa interpretação quer levar a sua própria interpretação como uma verdade absoluta e tentar falar, não, a minha verdade é melhor que a sua. Isso dá problema. Isso dá muito problema. Falar que a gente tava conversando ontem, né? Tipo, vamos dizer assim, tava lá conversando com o Altair, ele me falou uma coisa. Basicamente, da cabeça dele até chegar na boca, a primeira coisa ali do que ele queria dizer já virou alguma outra coisa. Da boca dele até meus ouvidos virou outra coisa. Pra minha interpretação já virou outra coisa. Pra ir pra minha boca virou outra coisa. Mas seja minúsculo assim as informações, né? Então, imagine que isso vai passando de geração em geração em geração sobre uma mesma coisa. Aí a gente pega essa nossa interpretação para reescrever esse tal livro várias vezes, depois continua e continua e continua. Qual que será o resultado final disso, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, eu usei um exemplo que eu acabei tacando outro exemplo em cima, né? Seria o telefone sem Mas, fio, né, que você acabou de falar. como se fosse um telefone sem fio. E é por isso que as informações elas acabam sofrendo vários tipos de modificações e a gente não sabe exatamente qual é a raiz de tudo aquilo. Inclusive, Uhum. puxa o seu texto, que ainda bem que eu usei a palavra texto, por causa do meu vício de linguagem, mas você pode usar aquele seu texto que você fez para você puxar da articulação. Você quer que eu leia a articulação e você puxa a parte do seu texto? Porque eu achei o seu texto fantástico para Texto. explicar. Uhum. Que texto? O que você fez do método Kardec Ah, mas muito no grande. Zap. Não, pode. Tá bom, Muito grande. tá bom. Então eu vou ler esse. Se a linguagem é incapaz de expressar a intenção em sua totalidade, logo a linguagem não é uma ferramenta segura para identificar a essência da intenção de um espírito. Com isso, é possível compreender que a essência de um espírito só poderá ser encontrada na quietude, que é o que a gente fala sobre sentir, né? Só que o sentir, ele não é algo físico, né? É Sentir vírgula. vírgula. Eu gosto de dizer que é um sentir sem por certeza em cima. Que a gente vai sentir coisas e vai ter várias razões para esse sentir, né? Mas não ficar tentando construir coisas com o que está se sentindo, mas também deixar a coisa ali acontecendo, sabe? É meio confuso, né? Uhum. Quem E, conhece de meditação vai entender também. Mas é mais ou sim. menos por aí. E a certeza é a morte da filosofia. Então nós nunca teremos certezas. Pronto, Sim, por durmam com aí. essa. E quietude também é uma coisa simbólica, né? Basicamente, o que não foi dito. É a ausência de linguagem, no caso, né? Porque a ausência de linguagem permite outras coisas, permite várias coisas, da mesma forma que ter espaço no lugar que cada um de vocês estão permite que vocês estejam nesse lugar. Se não tivesse espaço, seria tipo uma baita de uma, sei lá, um tijolo só, e não tem espaço, né?
o espaço permite manifestação das formas, né? O silêncio permite manifestação dos sons e da linguagem. Se a gente deixa o silêncio ali, a gente, tipo, deixa o silêncio sem colocar a nossa voz, a nossa fala, a nossa linguagem, a gente deixa com que aquilo fale por conta própria, basicamente. É a não ação, né? A quietude. Onde a gente. Que, É onde a gente permite com que os nossos pensamentos, as nossas falas, eles não interfiram no processo do sentir. É bem profundo isso, né? Você fala da uhum, régua pra nós? sim. Ah, a gente não fez pergunta nessa primeira, né? Mas tudo bem. Construir um método próprio de identificação sobre o que é positivo e negativo a partir de observações e experimentações. Né? Essa seria a nossa definição de regra por aqui, né? Pensando que a gente está fazendo é questionando algumas coisas e falando as coisas que podem ajudar a gente, apesar de ter discordâncias ou concordâncias, né? Então vamos falar dessa tal de régua, né? Como que a gente constrói um método próprio, né? Aqui, para quem está acompanhando desde o começo, já passou por esse estudo, né? Por essa parte, mas também é um questionamento para reflexão, né? Porque da mesma forma que vai estar dizendo ali na articulação, o pior que pode acontecer é um outro método ser colocado em cima do nosso, né? Então, como que a gente constrói um método próprio, né? Uma das formas, né? A gente tem falado do método científico, né? O método de identificar alguma coisa só tem um teor positivo e negativo, né? Entendendo que positivo e negativo tem várias interpretações em si mesmo, né? De mesma forma que frio e calor, eles mesmos eram duais, né? Tem dois pontos de vista. Mas como que a gente faz para identificar o que pode fazer bem para a gente, o que não pode fazer, como que a gente constrói? A gente puxou o método científico, trazer algumas coisas, né? Dizendo que uma teoria, uma possibilidade, uma ligação lógica e racional que a gente faz na cabeça, juntando algumas informações, pode ajudar com que a gente queira, Uhum. que a gente forme ali uma teoria e queira testar, ver o que é verdade, o que não é. Depois isso vai trazer uns certos resultados para a gente, né? Então, uma observação neutra que leva à experimentação, que leva a um resultado, e a gente consegue tirar uma informação disso, ou não. Mas, na verdade, a gente sempre tira uma informação, né? Quer dizer, valida ou não, mas a gente tira uma informação independente. Sim, Essa é uma forma que a gente puxou. a gente pode até usar a questão, tipo, como construir um método próprio. Imagina que eu sou uma criança de 6 anos e eu quero saber o que é bom e o que é ruim pra mim. Eu tô vendo uma panela no fogo, eu falei, vou tocar nessa panela. Toquei, me machuquei. Isso aqui não é bom pra mim. Eu anoto aquilo e falo, olha, isso aqui não é bom. É, eu vi uma bacia de água gelada, eu toquei ali. Ok, isso aqui é bom pra mim. Então, é basicamente como se nós estivéssemos dentro de um ambiente mediúnico, vamos dizer assim, e a gente observar ao longo dos dias, ao longo das sessões. Aconteceu, sei lá, o espírito X se apresentou no dia 1 e eu senti isso. No dia 2 eu continuei sentindo isso. No dia 3 eu me senti diferente. Dando um exemplo assim bem simples. Mas pra gente saber o que nós estamos sentindo, o que é bom, o que é positivo e o que é negativo, né? A gente vai falar sobre o sentir positivo e o sentir negativo mais pra frente, tá? Mas não tão pra frente porque ainda é nesses estudos. Mas a gente ainda vai desenvolver isso, né? Pode continuar. Uhum. Era isso que eu queria falar. Beleza, método próprio. Né? Isso está dentro, né, de o que é uma régua, né? Pior que a gente construiu uma ideia aqui também. Qual a importância dos estudos? A gente está falando isso porque a gente fez slide faz muito tempo. A gente acaba meio que se surpreendendo com o que a gente mesmo colocou. Mas qual a importância dos estudos, né? Então aqui também vai entrar em construção de método e identificação do que faz bem pra gente, o que não faz, como que a gente aprende. Mas é mais uma perguntinha
um tópico semente, né? Aquela coisa que a gente fala aqui, para gerar uma coisa, né? Para gerar uma reflexão. Mas os estudos são importantes, né? Resumindo, dando um spoiler, os estudos são Sim. importantes. Independente de onde a gente esteja. Se assim, de uma visão, uma percepção própria, né? Se eu quero fazer arte hoje em dia, eu consigo, assim, pegar uma tela e pintar ela, pegar um software, gravar umas músicas, pegar um violão e tocar umas coisinhas e performar em qualquer lugar. Isso dá para fazer, né? Mas qual seria importante do estudo aqui, né? Tem uma importância de a gente saber o lugar que a gente está, em que espaço que a gente ocupa, fazendo esse movimento artístico, né? Então, meio que a gente preenche, a gente se torna bem preenchido, a nossa arte se torna preenchida quando a gente faz isso contextualizado, né? Um exemplo, nosso estudo, isso preenche o nosso método, isso preenche a nossa, esqueci o termo, a nossa noção, não é noção, Percepção. percepção crítica, nossa crítica, isso preenche a nossa crítica, digamos assim. Uhum. Que é bom que a gente tenha crítica, sabe, do que já foi pesquisado e observado, do que era positivo e negativo, que a gente estude criticamente também, né? Então a gente vai meio que despertando essas coisas, a gente não fica dormindo e reagindo ao mundo apenas, sabe? Sim. Por exemplo, acho que a gente deve ser o pesadelo de Kardec. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas no sentido de, tipo assim, o Sr. Kardec concorda com isso, o Sr. Kardec não concorda com isso, porque isso. Então tudo a gente, tipo, vê as argumentações dele, mas não aceita tudo como verdade absoluta. A gente vai atrás e vê, isso aqui faz sentido, isso aqui realmente faz sentido. Isso aqui eu já não concordo por causa disso, porque eu experimentei isso tal dia, e não casou muito bem. Então, a importância da gente ter o pensamento crítico primeiramente, o pensamento crítico ele serve para desenvolver teorias, né? Teorias ou observações, né? Que, por exemplo, que não estão em andamento, vamos dizer assim. Existem teorias que elas param no tempo. E quando a gente tem um pensamento crítico e fala por que isso aqui está parado no tempo, a gente começa a pesquisar, a experimentar, até fazer essa movimentação de atualização, sabe? E também o pensamento crítico faz com que a gente questione, tipo, por que isso está certo, por que isso está errado? Né? Por que ele tirou essa conclusão dessa forma e não de outra forma? Né? Então, basicamente, se a gente quer que o espiritismo, novamente, ele continue a se movimentar e se tornar uma filosofia, pensamento crítico é obrigatório. Se o espiritismo continuar a ter verdades absolutas, ele vai se tornar uma religião como outra qualquer. E aí acabou a filosofia. E é isso. Acho que eu falei demais. Pode seguir, tá? O que acontece com a morte do questionamento? Acontece em lugares que ninguém pode ser questionado. Vira uma Por aí que a gente seita. começa. Não vou dar spoiler. Tá bom, mas você deu spoiler, vamos continuar. Desculpa. Nossa articulação. A régua, a régua traz o entendimento próprio das coisas, e se alguém coloca o método próprio acima do seu, ela vai deixar de ser sua. Que a gente tinha falado um pouquinho antes lá de método, né? Que é importante desenvolver o próprio método, entender, questionar, estudar e tudo mais. E, e que qualquer coisa que venha de fora é um complemento, né, também. Tipo, a gente tava falando que por isso que a gente deu tanta ênfase no, tipo, isso é uma ideia, isso aqui é uma forma que a gente entendeu, que a gente usa, que é ciência, mas é uma ideia, né? Se isso ficar acima da sua própria forma de ver, ter a sua régua vai deixar de ser sua e você vai estar usando a minha régua, a minha da Yuki, de um dirigente, de uma pessoa, de um youtuber espírita, de um podcaster. E isso faz mal. É bom que a gente desenvolva a nossa própria forma de ver as coisas, pelo menos entenda assim, a importância de estar questionando.
Então, continuando, regra estudar sobre essas coisas, a gente acaba falando que está escrito desenvolver opiniões, criticar o que está no status quo, né? Status quo é como as coisas estão, como as coisas são, como as coisas estão e como são, né? Então a gente critica como as coisas são e estudar pra caramba. A gente escreveu do sofá. Espiritismo é uma ciência complexa, as coisas são complexas no mundo, né? E observação também é estudo, né? A gente também está observando. Eu só queria fazer uma outra observação. Eu vou dar um exemplo assim, bem. Sei lá. Vou dar um exemplo assim, nosso. Imagina que a régua do Natan sentir frio é ruim. E sentir frio pra mim é bom. E aí eu falo pro Natan: não, Nodera, sentir frio é muito bom. O Nodera falou: cara, mas eu não tô sentindo isso. Ah, mas a Yuki tá falando que sentir frio é bom. Ou seja, se ele não tem o entendimento dele, eu vou acabar utilizando a minha régua do que é bom sobre a dele. Entende? E isso é uma crítica que também a gente acaba fazendo do que acontece em muitos lugares. Por exemplo, ele tá se sentindo mal. Novamente, aquele exemplo que a gente utilizou, não vou me estender tanto. Ah, sei lá, veio um espírito aqui se comunicar e eu tô me sentindo mal. Tô me sentindo assim, assim, assado. Tô me sentindo com frio, um exemplo. E aí eu falo pra ele: não, esse frio que você tá sentindo é bom. É porque significa que ele é muito elevado. Ou seja, eu estou utilizando a minha narrativa em cima das opiniões, das sensações que ele tirou a conclusão. Então eu tô colocando o meu ponto de vista em cima dele. Mas isso é uma coisa que ele que tem que ter. Era essa questão que a gente quis dizer pra vocês, né, sobre a régua. Pra ele é ruim. E eu tenho que respeitar isso. Não tá sendo uma experiência boa, né? Enquanto pra mim é algo bom, né? Mas é aquela coisa. Ele tem que confiar naquilo que ele tá sentindo e na opinião que surgiu depois desse sentimento. Eu tenho que respeitar ele, né? Eu poderia. Você acha que seria exagero meu falar que isso é uma grande violência também? É, sim, é uma violência. É antiético, né? Extremamente. Uhum, Eu estou invalidando o sentimento que ele está sentindo de insegurança. Quando eu uhum. falo não, você não deve ligar para isso, é um sentimento bom, sendo que para ele não está sendo, tá? Então, se eu fosse uma dirigente de uma casa, eu teria que ser ética e respeitar o que ele está sentindo e não invalidar o que ele está sentindo, beleza? Uhum. Esse Então, aqui a gente colocou sobre questionamento, né? Daí tem vários questionamentos ali embaixo, que a gente constrói um pensamento, né? Como identificar a essência de um espírito, como observar a quietude, como identificar a essência de um espírito dentro da quietude, compensação e descompensação, tem umas afirmações, né? Reconhecer o que é a nossa homeostasia anterior ao fenômeno, reconhecer o que é o nosso desequilíbrio posterior ao fenômeno. Como você quer falar disso aqui? pode falar? Que pode falar. Nesses questionamentos que inicialmente esses três, eles vão ser desenvolvidos nos próximos slides, tá? Esse estudo ele tá sendo um pouco longo, tá, gente? E a gente vai falar um pouco sobre compensação e descompensação. O que seria compensação e descompensação? A gente utilizou essas duas afirmações aqui embaixo. A gente tem que reconhecer o que é o nosso equilíbrio, ou seja, como eu estava antes do espírito falar comigo. Como é que eu tava antes dele falar comigo? Eu tava normal? Ah, eu tava. Aí depois eu comecei a me sentir meio mal. Ok, eu já fiz essa observação antes, né, do fenômeno acontecer. Reconhecer o nosso desequilíbrio depois do fenômeno também é importante, né? Então, tipo assim, a gente fala sobre homeostasia e desequilíbrio, né? Eu acabei misturando os dois. Mas, por exemplo, quando eu tô, sei lá, meio mal, eu converso com o espírito dentro da reunião mediúnica, fiquei equilibrada. Ok, eu reconheci isso. Ninguém me falou, eu só senti, né? Mas sei lá, aconteceu que eu tava bem, o espírito chegou, comecei a me sentir meio mal.
Esses dois tipos de observações, eles são extremamente importantes e são observações internas que você vai fazer, sabe? Então, é uma coisa que você tem que observar como você reage a tudo isso. Como é o seu equilíbrio antes do fenômeno e se tem algum desequilíbrio depois do fenômeno que aconteceu ali, né? Então, isso você que vai reconhecer. E a sua opinião é o seu sentimento, né? Que vai valer ali. Independente se outra pessoa falar, mas não é nada disso. Não deixe que os outros invalidem o que você está sentindo, tá bom? Então essa é a parte mais importante. Você quer adicionar alguma coisa, Madeira? Não sei isso mesmo. Pode passar? Pode. Eita, cheguemos. Tá. É tu. Isso aqui vai ser meio doido, né? Vamos por uma historinha, né? Um exemplo. Daí a gente vai entrar nos tópicos ali, né? Mas vamos dizer que a gente tem um decágono ali, né? Ou vamos dizer um decágono para entrar nisso, né? Que é uma forma geométrica de 10 lados, né? Então tem 10 pessoas em cada lado desse decágono. Aí as pessoas têm que estar identificando o que é que tem ali, o que a gente está observando. E cada pessoa vai falando uma coisa, ó, desse lado é dessa maneira aqui, né? E é mais claro aqui, é mais escuro aqui. Digamos que tem um objeto lá no meio, né? Tipo, tem uma pessoa lá no meio, digamos assim, lá no centro, né? De início você vê umas pessoas falando assim, tem nada ali, só vejo meu próprio reflexo, só vejo o que tem atrás de mim, não vejo nada. Outras pessoas estão falando, esse objeto, ele tem cabelo e tem costas, tem roupa. Daí uma pessoa lá do outro lado fala, tem rosto, tem nariz, tem boca, tem pés, tem mãos. Uma pessoa do lado fala, não, só tem uma perna. Como assim? Eu não tô vendo isso. Daí do outro lado já fala, né, a mesma coisa. Então, a gente está descrevendo aqui, né, que tem várias pessoas de vários ângulos olhando aquela coisa através dessa vitrine, né, desse decágono que está ali. E as pessoas ficam falando sobre essa mesma coisa de vários pontos de vista, né? E a gente pode ir avançando aqui, né, para a gente discutir sobre isso, né? Então, o que acontece? Olhar essa forma, né, de fora faz com que a gente veja os milhões de lados que ela tem, né? Então, o que acontece quando a gente deixa de olhar por esses milhões de lados que tem, né? O que acontece quando a gente deixa de olhar e procura só ver que tem alguma coisa ali no centro, independente do que cada um fala, tem alguma coisa ali no centro que pode juntar todas essas informações, né? A gente pode pensar como que junta todas essas informações para formar uma grande imagem, né, digamos assim, formar uma imagem só. Então, aqui a gente colocou como externo e interno, né, do lado de fora a gente às vezes não vai nem conseguir ver que tem alguma coisa lá, não vai conseguir descrever aquele objeto. O que acontece é que quanto mais a gente vai diminuindo lados, né, quanto mais a gente vai avançando ao centro, menos lados vai tendo, né? Até que chega um ponto que é um único círculo, tem só uma coisa só. Né? Isso. Então, é que descreve a diminuição de lados opostos, né? A gente deixa de ficar falando, não, mas eu não estou preso aqui nessa única perspectiva, nesse último lado do decágono, né? Eu acho que eu posso andar e ver os outros lados também. Isso faz com que os lados vão diminuindo cada vez mais, até que seja uma coisa só. Né? Seja apenas uma linha que forma um círculo, né? Um círculo perfeito. Tá, vai se falhando. Ixi, meu Deus, e agora? E agora? Tá melhor? Tá melhor. Mas acaba se tornando apenas uma linha só, que é um círculo, né? Um círculo Uhum. perfeito. Que aí a gente começa a observar a essência daquilo, né? A gente começa a Sim. ver o ponto em comum a tudo aquilo. É muito louco Uhum. pensar sobre isso, ponto de convergência. Que a gente tanto fala, né, sobre quem são os espíritos, qual é a intenção deles,
Qual a opinião deles? O que eles falam? A natureza deles tá aí no ponto de convergência. Vocês acham que eles falam do que está no externo da forma geométrica ou do que ele está lá dentro, né, que é uma coisa só? A gente tem um exemplo. Eu vou direto falar do que é alma. É uma dos questionamentos ali. O que é alma? A gente vai ver várias respostas. Alma envolve uma coisa material que vai se embora quando a gente morre. Simplesmente assim. Ou é uma coisa que fica com a gente depois que a gente morre, mas se desfaz no meio do todo, do cosmos. Tem um outro lado que fala que a alma ela continua habitando outros lugares, continua jogando pra lá e pra cá. Tem gente que fala que a alma vem depois disso ainda, né? Mas o que tem em comum dessa mesma coisa? A gente não está descrevendo nós, por exemplo, né? E tem como a gente reduzir ainda mais esses lados, né? Eu vou dar esse exemplo aqui de o que é vida, que a gente pode falar o que é vida. Vida é uma caixinha de surpresas, é viver, é respirar o ar, é correr e andar. A vida é a morte, a vida é valorizar as coisas. A gente está dando vários lados para uma coisa só. E aonde que a gente consegue uma única resposta? Uma ou outra únicas respostas. Spoiler, né? Por causa do tempo, não dá para esperar essas respostas. A gente falar, ela só é ou não é. Ponto final. Exato. A gente não precisa ficar pondo lados diferentes para descrever a mesma coisa se a gente está falando a mesma coisa no fim das contas, sabe? Não importa a definição. Por mais Então, que a gente utilize, né, formas diferentes de falar, aquilo só vai ser. Aquilo é. Não tem outra uhum, coisa. uhum. E a gente entra no ponto de uma fala, de um espírito, o espírito em si, se ele é ruim, se ele é mau, se ele tem mais intenção, se ele é zombeteiro, se ele é um preto velho, se ele é um quiumba. No fim das contas, como que a gente reduz a uma coisa só? Em vez de ficar nesse será que é, será que é, será que não é? Por isso. Então, tô finalizando. Na quietude, né? Uhum. O interno, onde você enxerga sem ser com os olhos da matéria, né? Que é bem louco isso. E também a gente consegue, por mais que ele utilize palavras rebuscadas, português extremamente culto, que ele fale com uma voz ou uma postura diferente e tentar utilizar dessas vamos falar, eu esqueci o nome da palavra em português que a gente usa, mas por mais que ele utilize todos esses recursos da oratória, da argumentação, para tentar comprovar que ele é bom, não precisa provar se ele é bom ou não. Quem é bom só é, não precisa provar. Acho que essa é a questão. Ele está dando várias formas para você observar e não o ponto de convergência. Exato, ele tá te dando as linhas do decágono. Ele não tá te dando a essência. É muito louco. E aí a gente tacou um gráfico que a gente fez esse estudo há muito tempo. Enfim, é um gráfico de é um gráfico bem simples, tá? Mas é que a gente queria utilizar para mostrar para vocês. Que aqui basicamente a gente utiliza a relação, vou ter que usar o mouse aqui para explicar para vocês. Proximidade ao ponto de convergência, que seria a essência, né? Aqui é menos, ou seja, mais longe do ponto de convergência, aqui é mais perto. E aqui a evolução moral do espírito, menos evoluído, mais evoluído, tá? Então, quando ele tá perto do ponto de convergência, que tá aqui o roxinho feliz, ele tá numa evolução moral muito maior. Ele se afasta da forma. Ele se afasta de todos os recursos para comprovar, entende? Tipo, ele não precisa disso, ele só é. Por isso que a gente chama de forma não manifesta, porque é essência. Ele se torna essência e ele somente é. Se ele é bom, ele é bom. Ele não precisa provar ou utilizar de oratória,
de português extremamente rebuscado, de argumentações, pra provar que ele é bom. Porque quando ele tá uma evolução moral maior e perto do ponto de convergência, o espírito já é essência, de uma forma não manifesta, né? Então eu não sei se deu pra explicar em desenho. A gente tentou usar o gráfico pra ficar mais fácil de entender, tá? Quer falar alguma coisa? Vai ser isso mesmo. Pode passar? Pode. Último. Último. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa conclusão, tá? De todo esse estudo que a gente fez hoje. Então, assim, cada um precisa de uma régua própria, como a gente já falou sobre a questão da régua. Por exemplo, se eu sentir bem com aquilo ou se eu me sentir mal com aquilo, a opinião é minha e ela deve ser respeitada, a minha dor e os meus sentimentos, eles não devem ser, tipo assim, não devem ser, eu esqueci a palavra, me ajuda. bateu, bateu forte aqui. Mas basicamente eu preciso confiar naquilo que, nas sensações físicas que eu estou sentindo durante uma reunião mediúnica, né? E aceitar esses sentimentos meus, por exemplo, né? E não deixar que as outras pessoas utilizam a régua delas, né, para definir quais são as sensações que eu estou tendo dentro dessa reunião mediúnica, né? E aqui, quando sentimos desequilíbrio ou grande quebra de padrões, podemos usá-las para entender a situação. Então, o desequilíbrio que a gente sente, né, a descompensação que a gente sente dentro de uma reunião mediúnica ou qualquer outro tipo de situação em que um fenômeno esteja presente, o desequilíbrio ele serve para a gente compreender o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou sentindo isso? Não tá legal eu sentir isso? E a gente fala, cara, não, eu estou sentindo isso, então deixa eu observar. Talvez isso aqui me ensine alguma coisa sobre o fenômeno em si ou quem participa desse fenômeno. Agora de linguagem, você quer falar um pouco sobre linguagem? Uhum. A linguagem é um auxílio não determinante, né? Que a gente falou, ela é um ponto para a gente observar e ter o nosso discernimento, mas não a certeza, né? O ponto de convergência nos permite nos contradizer, mas dizendo a mesma coisa, né? Que é o outro lado da situação, né? Do ponto de convergência, que é tipo, se eu falo o que é alma, né? Eu posso falar que a alma ela é material e morre e vai embora e desfaz assim que a gente morre, né? E se outra pessoa fala, ela continua e ela é inteligente, é a nossa real essência, né? São dois pontos que estão discordando, mas a gente tem que lembrar que está falando da mesma coisa. De alguma forma está falando da mesma coisa. Então, essa é uma forma de a gente dizer, né, que dessa maneira a gente entende que a gente está se contradizendo, falando da mesma coisa, que nem quando a gente também falou ali de a vida é tal, a vida é tal, né? Quando a gente segura só pode falar que a vida é, porque a vida tá aí, existe e é alguma coisa, independente do que for, a gente consegue ter uma resposta só, né? Que é uma forma da gente não ficar só focado na forma. Acho que é isso. Eu acho que, esse foi um estudo bem longo, mas ele tinha que ser Então, longo porque se a gente cortasse no meio não ia fazer sentido, né? pois é. Mas é isso, gente. A gente agradece muito, né, pro pessoal que tá dando força pra gente continuar esse estudo, tá? Eu sei que esse estudo ele foi meio pesado hoje, no sentido de, muita informação. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pra gente, seja na outra plataforma ou diretamente pra gente também, não tem problema. Mas basicamente o que a gente queria trazer pra vocês agora é trazer a reflexão sobre o que é falado, sobre o que eu estou sentindo, né? Para vocês respeitarem aquilo que vocês estão sentindo, né? E não deixar, né, que a régua das outras pessoas passem por cima da régua de vocês, tá bom? Bom, então eu acho que é isso. A gente já pode encerrar, né? Vamos finalizar. Uhum.
Você faz as honras hoje no encerramento? Uhum. Vamos lá. Então, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, ajudando a gente, independente de quem seja, quem estava escutando, auxiliando a gente nesse estudo. Cada um tem suas próprias reflexões, seus próprios entendimentos, e leve para a prática, para qualquer área da vida que for importante levar, que a gente consiga generalizar esses conhecimentos para o que faz bem para a gente. E também que agora a gente tem uma boa noite de sono e tenha desconexões com coisas agora, né, que a gente se desconecte de coisa que não faz parte do nosso próprio ser. Tenha uma boa noite de sono e um resto de noite bem agradável. Com isso, agradeço. Assim seja. Que assim seja. Gratidão, gente. Boa noite e até quinta pro pessoal que for ficar pra quinta. E até terça que vem, né? Peraí, terça que vem é carnaval. Ah, não tem problema, a gente vê isso depois. Tá. Eu esqueci que era carnaval, mas tudo bem. Bom, então Fechou é isso. então. Boa